CBN Maringá, primeira edição. Apresentação, Brenda Caramaschi. Agora 9h32. A gente fala aqui na CBN Maringá, já trouxe alguns casos de violência sofrida por professores dentro do ambiente de sala de aula. Inclusive, bem recentemente, a gente mostrou até um vídeo, publicado ali no nosso site, de um professor sendo agredido por um aluno em sala de aula aqui na nossa região, um professor que chegou a dizer que pensa em sair da profissão, abandonar a sala de aula depois de passar por isso. Não é um caso isolado, infelizmente, e a gente vai conversar sobre esse assunto agora com um especialista que aponta os principais tipos de violência escolar e que criou um manual para ensinar os professores a se respaldar juridicamente. Bom dia, Fabiano Ferreira. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação participar da CBN Maringá. O Fabiano, ele é advogado, especialista em direito educacional e também é professor e mestre em ensino. E, Fabiano, esse é um assunto que é pouco discutido, até porque ele parecia, há não muito tempo, tão distante, sofrer esse tipo de violência e ter que saber sobre respaldo jurídico para situações que acontecem em sala de aula, mas você com certeza pode explicar e falar sobre isso muito melhor do que eu. Exatamente, Brenda. Você foi no ponto central da questão. Até pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo aí, cerca de 10, 15 anos, esta não era uma preocupação do professor. Ele ter que aprender a lidar com questões jurídicas, civil, administrativa e até mesmo criminal, Brenda, relacionado ao seu trabalho, O professor, ele sempre teve questões, por exemplo, de indisciplina de aluno, às vezes um conflito, uma má comunicação da escola com a família com a escola, questões de aprendizado. Mas, recentemente, como você bem disse, tem uma crescente, os dados demonstram, que há uma crescente judicialização, processo civil, criminal, contra professor, contra a escola. E o professor, a escola em geral, seja pública ou privada, não está preparado. Por isso que eu fiz essa pesquisa e a escrita que durou cerca de 3 anos para levantar os principais problemas que ocorrem no ambiente escolar e justamente mostrar para o professor qual que é o caminho juridicamente seguro. Esse material ele é único, Brenda, no Brasil, com essa abordagem. Porque a gente observa muito questões professores ou juristas trabalham ou só a parte jurídica ou a parte pedagógica. Neste livro, eu busco trazer a junção disso e apresentar uma ferramenta para que o professor saiba se defender, produzir documento, etc. Fabiano, você falou sobre números de casos que vem crescendo, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As denúncias de casos envolvendo violência nas escolas subiram 50% no ano passado, e eu queria que você falasse um pouco sobre que tipo de violência é essa que vem acontecendo com mais frequência. Olha, os tipos de violências que mais ocorrem e que são mais graves, o bullying é uma questão que está entre as mais recorrentes, e agora, desde janeiro de 2024, o bullying se tornou crime, Antes de janeiro de 2024 não era crime. Ou seja, agora o profissional da educação, ele também precisa lidar com um crime onde ele pode ser punido também de alguma forma. Uma outra forma de violência também muito crescente é as diversas formas de violência simbólicas, discriminatória, questão racial, questão de dano contra o patrimônio público e patrimônio particular dos professores, de profissionais de educação, questão de violação de direito de imagem dos profissionais da educação. Então, estes são, sem dúvida, um dos maiores problemas das violências que estão ocorrendo. Fora a questão do aumento da judicialização de questões que anteriormente era tratado apenas entre a família e a escola. Um exemplo, Brenda. Hoje, por incrível que pareça, tem pai, mãe ou responsável que, ao verificar o boletim e ver que o filho tirou uma nota baixa, ao invés dele procurar a escola e procurar saber o porquê que o filho dele não está atingindo a média necessária, ele ingressa judicialmente
para a justiça para que o juiz determine uma alteração da nota. Perceba a gravidade do que está acontecendo. Então, essas questões a gente trabalha no livro Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender, para que o professor ele conheça os mecanismos que já fazem parte do cotidiano dele, para produzir elementos probatórios desde quando uma situação ela ocorre, e ele possa, posteriormente, ter esses elementos, documentos, para respaldar uma defesa, seja na administrativa, civil ou criminal, Brenda. Isso que você colocou agora, acho que não consegui nem esconder, né, para quem está assistindo aí a minha expressão, porque eu achei tão absurdo o pai entrar na justiça para mudar a nota do filho, né, algo que não faz o menor sentido. Mas você falou também sobre a questão de como os professores podem estar preparados para lidar com esse tipo de situação que beira o absurdo ali, né, e que muitas vezes a gente nunca imagina que vai acontecer. Você também diz que alguns professores acabam cometendo erros, né, por desconhecer as leis. Quais são os erros mais comuns frente a esses novos desafios? Brenda, um dos erros mais comuns é na Constituição, quando o professor ele vai elaborar, redigir os diversos documentos escolares. Por exemplo, o registro de frequência lá, o registro de chamada, quando ele vai produzir um relatório, quando ele produz uma ata relacionada a alguma situação, alguma reunião. Outra coisa que o professor comete também erro na comunicação com os pais, erro na comunicação entre o professor, que está em sala de aula, e a coordenação pedagógica. Esses erros, ao meu ver, ele é muito grave, porque é um documento escrito, onde você está inserindo informações que depois podem ser utilizadas contra o próprio professor. Então, a questão de documentação escolar e a forma como ele comunica esses problemas, tanto que para a coordenação, para a direção ou para os pais, esse é um erro muito grave. E isso ocorre, Brenda, por um motivo que eu aponto no livro. Nós, professores, quando passamos lá pela universidade, nós estudamos muito pouco sobre legislação, Brenda. A carga horária é em torno de 60, 80 horas. E a gente estuda a legislação não trazendo para que a gente, professor, consiga compreender a repercussão jurídica, mas a gente estuda a legislação para compreender questões pedagógicas de políticas públicas. Eu, como advogado, eu estudo as leis para entender como que aquelas leis são aplicadas dentro do sistema de justiça. O professor, ele não tem essa dimensão. Então, um exemplo aqui que eu vou trazer para você, que eu comecei a receber muitos relatos nesse sentido. A partir de janeiro desse ano, onde o crime passou a ser crime, ele traz um dever da instituição de ensino, ao saber de uma situação de bullying, notificar as autoridades competentes, o Ministério Público, notificar a família, para que o promotor de justiça promova a investigação ou determine que a autoridade policial faça a investigação e apure. Mas o que ocorre, seja em escola pública ou privada, mais nas privadas, que eles não querem fazer essa notificação para evitar o confronto. E não percebe que, ao não fazer isso, também está pode estar participando do delito por omissão, porque você não comete um crime apenas agindo, você também comete um crime, em muitos casos, por se omitir. Então, essa também é uma questão muito grave que está acontecendo recentemente. A gente tem um caso que ganhou bastante repercussão e que é recente também, se não me engano, do último mês, das filhas, né, de uma atriz famosa, Samara Filippo, que sofreram racismo dentro da sala de aula e que esse caso foi parar nos tribunais, foi parar na justiça, porque ela entendeu que a escola se omitiu, né, nesse caso. Exatamente. E nesse caso, além do responsável por este ato de racismo poder sofrer as sanções lá na esfera civil e criminal, isso é uma questão que
viola os direitos e garantias fundamentais das crianças e do adolescente, né? Porque a escola ele é um local onde a criança e o adolescente ele vai para desenvolver as suas capacidades cognitivas, aprender e ensinar, ou seja, não é um lugar para que ela vá para sofrer violência. Só que, infelizmente, os dados indicam que isto é uma crescente também. E o pior, Brenda, que não é só aluno contra aluno praticando atos de racismo. Infelizmente, a gente vê na justiça diversos processos onde professor pratica atos de racismo, muitas vezes sem nem perceber. É algo tão interiorizado na cultura que muitas vezes o professor comete um ato de racismo contra uma criança sem nem perceber. Eu, inclusive, numa palestra, numa formação recente numa rede municipal de ensino, eu trouxe um dado de uma pesquisa onde mostra que ali nas séries iniciais, quando a criança ainda é bebê de colo, a criança branca ela recebe mais atenção do que a criança negra ou parda. Isso aí é uma realidade que deveria nos chocar, né? Um dado que a âmbito nacional que deveria nos chocar. A criança branca ela recebe mais colo do que uma criança preta ou parda quando as duas estiverem chorando. A preferência é por acolher a criança branca. Perceba que isso é um ato discriminatório, é um ato de racismo que ocorre. E muitas vezes o profissional fala, não, eu não fiz isso, eu não sei disso. Então, assim, o livro, ele traz essas reflexões, aponta ali, coloca o dedo na ferida, olha, você está fazendo tal situação e isso não pode, porque isso viola a lei, você pode ser punido, e se você agir corretamente, o ambiente ficará melhor para todos. A gente está falando bastante sobre a questão de violência psicológica, mas também tem a violência física acontecendo muitas vezes dentro da escola. A gente citou aqui, né, desse aluno que agrediu fisicamente o professor, vários casos, infelizmente, de alunos que entram com facas, com armas brancas, que levam drogas para dentro da escola, alunos que vão para o ambiente da escola embriagados ou sob efeitos de entorpecentes. Como agir numa situação como essa? Ô Brenda, uma ótima pergunta. Isso é tão grave a nível nacional que eu dediquei um capítulo inteiro do livro Manual Jurídico do Professor Saiba Como Se Defender para tratar desses assuntos, exatamente como você falou. Também outros casos, o aluno que ele chega na escola sob efeito de drogas ilícitas, ou chega alcoolizado. E o que ocorre nessas situações que a gente vê a partir dos precedentes judiciais? Que muitas vezes os profissionais, eles nem sabem como lidar. Quando ocorre um outro exemplo de aluno que supostamente pode ter furtado um objeto do colega, muitas vezes ele não sabe nem como lidar. Procede uma revista pessoal indevida, vistoria bolsa do aluno de forma indevida, cometendo ato ilícito também, né, por violar direitos e garantias fundamentais. Então, essas questões, elas são tratadas bem detalhado no livro, porque eu aponto ali um exemplo. Quando há um acidente, entre aspas, eu estou colocando um acidente porque a gente presume que a instituição ela tomou todas as medidas cabíveis para que aquele fato não ocorresse, né? E a criança cai e quebra um braço. Muitas vezes, os profissionais que estão na escola, Brenda, eles sequer sabem para qual órgão ligar, né? Se vai ligar no 90, 193, se vai ligar para o bombeiro, se vai ligar para a família. O que a gente percebe é que, geralmente, a primeira ação da escola é cometer o erro de ligar primeiro para comunicar o fato aos pais. E isso é um equívoco, porque a primeira coisa que a pessoa que tem um dever de guarda sobre o outro ser humano ela deve fazer é buscar a autoridade competente ou as pessoas competentes. No caso, o SAMU, ou mesmo, conforme a cidade, o CIAT, né, que também faz algumas buscas em algumas cidades, para que ele socorra, promova um atendimento médico o mais rápido possível para cessar ou minimizar os impactos daquele fato. Mas, na prática, geralmente a escola liga para a família e depois vai buscar
as pessoas responsáveis por tratar aquela questão. E isso, a gente tem decisões judiciais que podem muitas vezes agravar o quadro ou levar à morte, infelizmente. Existe e ocorre muita morte dentro do ambiente escolar, principalmente por questão de queda de criança dos brinquedos, ou correndo, quando tem algum desnível ali, tropeça, cai, bate a cabeça, e às vezes 1 minuto ou 2 a mais é o suficiente para aquela criança entre em óbito. Então essas questões eu abordo e explico detalhadamente o passo a passo de como fazer, para que não seja responsabilizado por aquele ato. Tem um outro ponto também que acaba indo parar até na esfera jurídica, em alguns casos, que é a questão do que é ensinado, o que faz parte ou não faz parte da grade curricular. Por exemplo, você cita até um exemplo aqui, né, de um aluno que não aceitava um conteúdo aplicado na matéria de filosofia, alegando questões ligadas à religião, e que aí precisou-se, então, apresentar toda uma documentação comprovando que esse estudo era obrigatório. Esse é um assunto cada vez mais em pauta também dentro das salas de aula, né? Como deixar claro para pais e para alunos o que faz parte da grade, para que não se entenda, é uma ideologia, isso não devia estar na grade curricular. Como é que isso é definido e como é que isso é levado para os pais também, para evitar esse tipo de conflito? Certo, ótima questão. Também esse ponto ele é tratado num capítulo específico, de tão complexo que é essa questão. Mas, enfim, resumidamente, existe um conjunto de leis, Brenda, a nível nacional, estadual e municipal, que determina quais os conteúdos que em cada série, o aluno ele deve conseguir, ao final de um ciclo, de uma série, ele ter aprendido aquele conteúdo para avançar para a série seguinte, para o ciclo seguinte. E o que ocorre na prática? Algumas disciplinas, como filosofia, sociologia, história, pela sua própria natureza de questionar a sociedade, ela traz, como muitas vezes os pais interpretam de forma equivocada, que está sendo ensinado algo diferente dos valores que ele, enquanto pai, tem o dever de ensinar, valores morais ou pessoais ou políticos. Mas o que ocorre? A escola é justamente um local onde você vai aprender justamente o que é diversidade, o contraditório. Você vai entender que na escola não tem só gente que pensa igual a você. No mundo a gente vai conviver com ideias contrárias sobre várias coisas do dia a dia. E que isso é permitido pela nossa Constituição e pelas leis. Ou seja, o pai e a mãe, ele não pode obrigar que uma escola ensine apenas aquilo que ele quer, porque às vezes o que ele quer que seja ensinado não é aquilo que a grade curricular determina. Ou seja, neste caso, por exemplo, que você mencionou, lá de um caso real que eu passei, a família, por questões religiosas, elas não queriam aceitar as questões filosóficas que um autor clássico ele traz, né? Que você que passou por universidade, certamente estudamos, né? Os principais filósofos da história, os principais sociólogos, e pode ser que algum ensinamento ou a forma que aquele sujeito ele vê o mundo entra em choque com os ideais, com a ideologia da família. Só que, Brenda, o que ocorre? Para que você que ingressou na universidade, eu também, nós tivemos que submeter a um vestibular. No vestibular, esse conteúdo será cobrado. E lá você não vai ter como questionar, não, isso aqui eu não concordo. Não há o que concordar. É apenas questões filosóficas, históricas, que são fatos, são pensamentos, e que o aluno ele é obrigado a saber, porque senão como que ele vai acertar uma questão no vestibular, né, Brenda? Ele vai fazer um concurso público, como que ele vai acertar se ele não estudou? Então é todo um ciclo, né? E a legislação ela fecha tudo isso. Uma outra coisa que a gente vê muito também, Brenda, infelizmente, por questões políticas, são políticos, deputados, às vezes prefeito, que eles pegam um livro lá e digam, olha, esse livro aqui está tratando de assunto lá para as criancinhas. Quando você vai ver
e pegar o livro, aquele livro, ele não é um livro didático, ele não é um livro que o professor utiliza ele em sala de aula, ele é um livro que para consulta, para pessoas mais velhas ou para que o próprio profissional ele estude e possa também obter conhecimento. Então, isso é muito problemático hoje. Inclusive, teve uma situação em Minas, onde um livro foi tirado lá da biblioteca por supostamente estar ensinando algo equivocado. E quando você vai analisar a obra, não é nada daquilo que foi dito por aquela pessoa influente, né? Às vezes um político ou um influenciador nos meios digitais. Então é importante, para sintetizar, toda a grade curricular ela é obrigatória porque ela está prevista num conjunto de leis que determina quais são as disciplinas e quais são os conteúdos que em cada disciplina o aluno é obrigado a aprender. Então é muito mais fácil que o pai saiba, conheça isso, pergunte. Um erro da escola, Brenda, é que no início de cada ano letivo, as escolas não conseguem fazer, por diversos fatores, uma reunião para apresentar isso aos pais, para tirar essas dúvidas dos pais, principalmente dessas disciplinas que geram problema, filosofia, história, sociologia e muitas vezes até língua portuguesa, por causa das literaturas, né, que o aluno ele vai ser obrigado a estudar, que muitas vezes traz questões que entram em choque com a ideologia da família. Então, talvez a escola ela peque nesse sentido, de fazer essa reunião, esse debate no início do ano letivo, explicando, olha, aqui vai ser tratado questões científicas, que pode ser sensível à sua ideologia, mas é necessário que seu filho compreenda essa complexidade da sociedade para que ele também se torne um ser mais tolerável, compreensível e que ele entenda que o mundo não é do jeito que ele vê o mundo, que o mundo ele é visto de diversas formas. Fabiano, muito obrigada pela sua participação, seus esclarecimentos aqui com a gente. O tema é denso e, como você disse, cada uma dessas perguntas facilmente toma um capítulo inteiro do livro. Então, para quem é educador, para quem é professor, se interessou pela obra, quer saber um pouco mais e ter esse respaldo jurídico, aonde que encontra o livro? O livro ele pode ser adquirido no meu site, fabianopalestras.com.br. E no meu Instagram, professor Fabiano Ferreira, advogado, eu trago ali análises, né, de situações que são noticiadas, como essa questão da violência de um professor aqui em Nova Esperança, lá no Rio de Janeiro. Eu trago análises mais breves, né, onde também o profissional ele pode entrar em contato, fazer pergunta e eu vou respondendo na medida possível para ir trazendo esse conhecimento. Mais uma vez, obrigado, Brenda, por ceder esse espaço para que a gente possa divulgar esse importante material. Um abraço a todos e um bom dia. Para você também. Nós conversamos com Fabiano Ferreira, que é advogado, especialista em direito educacional, também professor, mestre em ensino, que trouxe então essa obra apontando os principais tipos de violência escolar e criou um manual para ensinar os professores a se respaldar juridicamente. Se você quer rever essa entrevista, compartilhar com algum professor, educador, ela vai estar lá no nosso site cbnmaringá.com.br. Agora 9h55.